Boa noite. Salve, mano. E aí, tudo Beleza? certo? Tudo bem? Opa, tudo na paz. Bom. E E aí? aí, o pessoal tá entrando aí? Vamos Cara, mandar quanto uns tempo? aviãozinhos pra galera. Pois é, mano. 1000 anos, né? Faz Muito tempo tempo. já, hein? Você é louco. Vou mandar um aviãozinho aqui pra galerinha. Colar com nós. Só os malucos. Só os malucos. Show de bola. O povo hoje tá dormindo. Ó o Eli aí, mano. Cola com nós, Eli. Patrick JS. Aí, ó, Muito galerinha. bom, cara. Muito bom. Galerinha colando com nós. Coloca o. É nóis ali. Coloca o tema aí, como que é? Arrastando multidões, né? Arrastando multidões. Vou escrever aqui aí, acho que dá pra fixar. Fala, William, é nóis. Arrastando multidões. É, pra fixar é só o seu, eu não consigo fixar não. Fixa aí o meu comentário e que já era. Tá aí. E aí, cara? Tamo aí Ixi, perdido no. tá falhando sua net, hein? Ou é minha, não sei. Vamos ver se o pessoal vai falar alguma coisa aí. Como que tá aí, galera? Como que tá a internet? Tá? Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Tá de boa? Comenta aí pra Pra nós. mim tá de Comenta aí pra boa aqui. nós. Tá de boa aí? Pra mim tá tranquilo. A net tá normal aqui, Vini. Ah, então fechou. Então vambora. Fala, mano. Então, mano. Que você falou? O que que você falou? Tô perdido aí. Onde que é? Como que é que você falou? Então, tamo Fiz o- perdido aqui nas nas redes da internet, né? O único meio hoje que a gente consegue se falar ainda, mesmo assim a gente tá meio longe aí. Mas, cara, que alegria estar com você aqui. É É uma muito bom alegria. estar. Eu que agradeço, cara. É uma alegria minha poder estar partilhando aqui com você. Contar um pouco da minha experiência, né, pra galera que não sabe, não conhece, pra gente partilhar do que Deus tem colocado e ministrado nos nossos corações. É muito bom partilhar do reino. Amém. É isso aí, cara. Bom, o intuito dessa série é realmente isso: é mostrar para a galera que Deus é capaz de fazer tudo, né? Que para Ele não tem nada que possa o impedir, né? E não importa a situação que a pessoa esteja. Por mais difícil que esteja o momento, o lugar, a situação, a pessoa, Deus sempre é capaz de resgatá-la. Deus, com a sua misericórdia, com o seu poder, com a sua graça, é capaz de levantar as pessoas novamente, né? E é muito bom estar com você Amém. aqui, né? Eu já conheço um pouco da sua história e falei, não podia faltar um cara como esse, né? Um amigo, embora a distância nos impeça de estar falando um pouco, né? Mas uma Uhum. pessoa que eu sempre trago comigo e que de certa forma também fez parte da minha vida e dessa minha vida de oração, dessa minha vida na igreja, né? E
querendo ou não, você foi um dos pilares que construiu a missão onde eu estou hoje, né? Então, É, graças a você também, Deus conseguiu me trazer para mais perto dele, né? Então, cara, a live hoje é sua, né? Pode falar né, o que Deus trazer no seu coração. A gente está aqui disposto a ouvir, a escutar, a aprender, a, a ver realmente a ação de Deus acontecer nesse lugar. Então, tá aí, fica à vontade. amém. A gente vai batendo um papo, vai conversando, depois a gente reza. Se quiser conversar mais, a gente conversa. Então, hoje não tem hora para acabar, não. Top. Sim, que é massa. É até legal você tocou nesse assunto, né? Que a gente iniciou o trabalho aí, né? A missão em 2014. E eu gosto muito de lembrar como que foi que nós começamos, né? Nós orávamos muito em muitos cercos de Jericó, muitas madrugadas adentro, adorando, entregando para Jesus Eucarístico, né? A vontade dele, que a vontade dele se cumprisse neste lugar, nessa terra, sabe, onde que nós estávamos pisando, né? Que a palavra diz que onde nossos pés pisarem, né? Ali é um território santo, é onde vai acontecer a grande manifestação dele, do poder dele, né? Então, nossos pés estavam ali, sem direção, sem visão, e a gente estava ali adorando, falando com Jesus, madrugadas adentro, para entender e escutar qual era a vontade dele. E Deus foi testificando, né? Foi um processo, foi um tempo de caminhada, de aprendizagem, e Deus testificou, né? Em 2014, não, 2014 não, Peraí, né? Tem 2020, 2012, 2012. 13, 2000, é fevereiro de 2012, certo? Isso. Hoje, boa 8 noite. anos. 8 anos já tenho de missão, né? Olha aí que incrível, Graças a glória a Deus. Deus. Em Glória a 2012, Deus. né? A semente foi plantada em Ribeirão Preto, né? Com esse carisma, né? Que é o Jovens Sarados, que tem arrastado muitas multidões, muitos jovens, tem impactado a vida de muitos jovens, né? E eu sou muito grato a Deus por esse levantamento e a galera que tá firme até hoje aí, tá de pé, tá evangelizando, tá avançando com o reino aí. Então é muito gratificante ver que a semente que foi plantada, ela tá dando fruto hoje, né? Depois de 8 anos, ela continua dando frutos, né? Então, glória a Deus por isso mesmo. E antes de falar da minha vida, eu queria ler uma passagem que Deus colocava no meu coração enquanto eu perguntava para Deus o que que ele queria dessa noite, o que que ele queria falar e ministrar no nosso coração. Olha, a Gi tá firme, a Gi faz 8 anos que tá no Jovens Sarados. Ela tava no primeiro dia, no dia da inauguração, ela tava presente, cara. Ela é fiel. Fiel escudeira. Aleluia. E aí eu tava rezando e foi muito sinistro, cara, como Deus confirmou essa palavra pra mim. Eu tava trocando ideia com o irmão, né, hoje. E aí Deus tava colocando no meu coração essa passagem, tava colocando essa passagem. E de repente, quando é fé, eu vejo que ele tava tatuado isso no corpo dele, né, cara? É um jeito até muito louco de Deus falar com a gente, mas ele tava tatuado a palavra que eu ia ministrar hoje, cara. Foi sinistro. E a palavra fala sobre pescador. E a palavra que Deus colocou no meu coração é essa, né? De Lucas 5, versículo 10. Lucas, não é Lucas 5:5. Peraí. Tá certo. Na verdade, começa no versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Lucas. Simão respondeu, né? Jesus estava passando e, e Jesus viu Pedro, e aí daí é nóis, nega. O Pedro pescando, né? Tava pescando no rio e Jesus passou e falou. Chamou Pedro e Pedro respondeu assim: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes.
Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apodera dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra, deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Glória ao Senhor. E essa passagem mexe muito comigo, né? Porque aqui está falando de duas situações: do ofício de Pedro e do chamado que Jesus fez a Pedro. Oi, Lawrence. Boa noite. Bia, Marcela, galera aí tá entrando, tá indo. Tamara, sei lá. Tuane, ó, só a galera da Cola de Deus aí, ó. Gabriele, Cola de Deus. Ah, Arapiraca inteiro tá na live. Glória a Deus. E aqui tá falando de duas situações. Do ofício de Pedro, né? Pedro tava pescando peixes, né? Ele não tava pescando nada, na verdade. Ele tava lançando a rede pro lado errado, onde ele tava sendo conduzido, ele não estava apanhando nada, né? E o mestre passou e o mestre, né? Jesus falou, lança aqui que você vai colher. E ele lançou, ele pescou muitos peixes e tudo mais. Só que a palavra que Jesus fala para Pedro, né? Que ele não seria mais pescadores de peixes, mas que seria pescadores de homens a partir daquele momento. E ali começa o chamado de Pedro, né? E o que essa passagem me traz é que é o seguinte, né? Pedro estava fazendo a sua vontade, ele estava fazendo a vontade dele, ele estava fazendo do jeito dele, do querer dele, ele estava seguindo um ofício que ele achou que ele deveria fazer e ele começou a fazer. Estou falando aqui sobre o fazer, né? E ali Jesus chama Pedro para fazer a vontade dele, como o evangelho de hoje fala sobre a vontade de fazer a vontade do Pai. E ali Jesus chama Pedro para fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Jesus, aquela vontade que Jesus estava lançando ali. E muito mais do que fazer a vontade de Jesus, ele estava profetizando já na vida de Pedro que muito mais do que um ofício, um fazer, ele seria. Né? Ele seria um grande pescador de homens, um grande evangelista, um grande pescador de almas. Né? Ali ele seria uma pessoa que arrastaria multidões, né? Que é o tema de hoje, né? Arrastando multidões. E, né, se você for ler na palavra de Deus, ele vai dizer que na primeira pregação de Pedro, ele converteu mais de 3.000 homens, né? Fora as mulheres e crianças que estavam ali escutando a palavra dele. Né? Então, Jesus já tinha lançado a profecia sobre a vida de Pedro. Né? Ele lançou que ele não faria mais obras carnais, né? Obras humanas, e a partir daquele momento ele começaria a fazer obras espirituais. Né? Ele faria obras para que o reino de Deus avançasse na terra. Né? Então ali ele recebeu um ofício espiritual, né? Muito mais do que a profecia, ele recebe muito de Jesus ali. Ele recebe o primeiro ministério, né, dele de pregar e anunciar a pregação de Jesus, e ainda logo mais ele vai receber o cajado de ser o chefe da igreja, né? Aquele que vai assumir o cajado e vai continuar a missão de Jesus, porque Jesus já sabia que a missão dele estava contada. Né? Ele passaria durante 3 anos pregando, ministrando, curando, libertando, formando novos discípulos, arrebanhando, pegando os 12, trazendo mais para dentro da rede, dentro do barco, e depois ele ia morrer e ressuscitar. E ele escolheu Pedro, cara. Ele escolheu Pedro que não tinha conhecimento nenhum, não tinha vivência nenhuma. O Jesus só passou e falou: vem, segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. E obedeceu a voz de Jesus, seguiu a vontade de Jesus, lançou a rede, né, para o lado que ele deveria lançar, que era a pesca milagrosa de muitas almas, de muitas pessoas.
né? E a vida dele ali ia marcar o início do arrastamento, do avivamento da multidão que se reuniria para escutar a palavra de Jesus, né? Pregada e profetizada pela palavra de Pedro, né? Então, Pedro ali recebe um cajado, recebe um mover sobre a vida dele e, né, graças a ele que nós estamos hoje aqui pregando o evangelho, falando do evangelho livremente, né? E isso aqui me marca muito. E hoje ainda eu partilhava, mano, que quando eu estava longe de Jesus, né, até os meus 19 anos que eu não conhecia Jesus, eu arrastava multidões mais para o pecado. Eu arrastava multidões para rave, eu arrastava multidões para galera. Eu vendia loló, cara, para você ter uma ideia, né? Eu arrastava uma multidão de galera que vinha para comprar loló comigo, né? Eu fazia, era um loló caseiro, eu produzia, colocava no potinho e vendia para galera. E com esse dinheiro eu comprava abadá para micareta, comprava ingresso para as rave. Eu tinha 16, 17 anos, tinha RG falso. Eu colava nas festas com RG falso, porque eu queria já, né, ir entrar em lugar que só maiores de idade entrava. Então eu comecei a arrastar multidões, né, pelo lado negativo, né, fazendo a minha vontade, alimentando a minha carne, alimentando meus prazeres, as minhas vontades. Então eu fui arrastando muitas multidões, né, de uma forma muito negativa, né, muitas pessoas que eu fui arrastando para o pecado mesmo, para prostituição, para drogadição, para loucura, né? Então eu comecei a me perder. Na verdade, com 12 anos eu comecei a me perder, cara. Com 12 anos de idade, eu já conheci a pornografia, a masturbação. Com 13, eu já comecei a nativa no sexo, numa vida muito frenética no sexo. Aí, 14 anos, eu conheci a maconha e comecei a ser viciado em sexo e maconha. E começou a bebida, e começou essa loucura toda. Com 16 para 17, comecei a RG falso, comecei a ir nas rave. A primeira rave que eu fui, pra você ter uma ideia, cara, eu fumei 13 baseados, cara. Eu fiquei mais de 12 horas na rave, na PVT, né, numa festa privada. Eu fumei mais de 13 baseados, eu fiquei muito louco, muito retardado, usando muita droga, bebedeira, né? Então, assim, eu vivia uma vida muito louca, mano, muito frenética mesmo. E eu não era só eu que me perdia, né? Eu acabava levando uma galera junto, me arrastava, chamava a galera para fumar junto comigo, vendia a parada do Loló que eu falei. Então, assim, e fora também as meninas que eu arrastei, né? Quantas meninas que eu arrastei, né? Que eu usei só de objeto, né? Puro prazer, pura satisfação carnal, né? Eu usava as meninas mesmo, não tinha sentimento por ninguém, não tava nem aí com ninguém. Não tinha sentimento nem por mim, né? Quem dirá por alguém, né? Não respeitava nem pai e mãe, fazia o que eu queria, desobedecia, vivia uma vida toda frenética mesmo, uma vida toda é, afundada nas minhas vontades, no meu querer, fazer do meu jeito. Não tava nem aí com ninguém, cara. Eu só queria alimentar o meu prazer, alimentar o meu ego. Só queria saber de mim e o resto que exploda, né? Era bem essa a visão, né? Que sem saber, mas era o que eu tava vivendo. E aí eu vivi muito, né, 5 anos viciado em maconha, dos 14 aos 19 anos, o sexo desregrado dos 12 aos 21 anos. Então, assim, eu vivi muito afundado, né, assim, no pecado, no lamaçal do pecado. E a minha família é toda católica, muito católica. Eu era um jovem de missa só, né, era obrigado a ir na missa. Eu não conhecia grupo de jovens nenhum, não frequentava grupo de jovens nenhum, retiro nenhum, não frequentava nada. Eu só ia por obrigação mesmo, por tradição da família, mas não era ativo, não tinha nenhum movimento nem nada. E aí, nessa loucura toda, e aí, Luizinho, é nóis, mano. Tá no aeroporto, né? Não, já tá em Guarulhos, né? Amanhã você tá aqui em Jandaia, é nóis. É, Daí nessa loucura toda, mano, com 19 anos, eu recebi um convite da minha madrinha de batismo, né? Minha madrinha Margarete, mora em Minas Gerais, Uberaba.
Eu sou nascido em Uberaba, eu nasci em Uberaba, mas eu nunca morei em Uberaba, minha família é toda de lá. Mas na época meu pai, ele trabalhava viajando, e aí minha mãe estava grávida e eu resolvi nascer ali. Tô em Guarulhos já, top. Dia 28 de agosto, né, em Uberaba, Minas Gerais, dia de Santo Agostinho, eu resolvi nascer ali. Mas meus pais moravam em Valparaíso, que é uma cidade satélite de Brasília. Então aí logo voltamos para Brasília, né? E aí meu irmão, né, nasceu lá. E aí eu e aí eu só nasci em Uberaba e fomos para lá, então eu nunca vivi lá. E aí a minha madrinha de batismo, né, a irmã da minha mãe, minha tia, minha madrinha, que me batizou, ela fez um convite para mim, né? Na época meus primos estavam bem engajados na igreja, meus primos tocavam, eles já tinham ido bastante na Canção Nova e tudo mais. Eles participavam bastante. O Padre Léo era vivo ainda, né? O Padre Léo ministrava os encontros na Canção Nova e tal, mas eu não tinha conhecimento de nada, né? Eu era muito leigo mesmo. Não tinha conhecimento de nada. E daí ela fez esse convite e eu já estava meio que cansado, cara, dessa vida. Essa vida que eu estava levando, né? Essa vida que eu contei, uma vida bem frenética, mesmo bem afundadona no pecado. E daí eu tinha namorado uma menina de Minas Gerais, né? Eu ia direto pra lá, né? Passava final de semana, feriado, às vezes eu tava lá. Aí eu conheci essa menina num rolê, né, a gente namorou um tempo à distância. E aí né, a gente tava largado e tal, aí eu chamei ela pra ir. Eu falei assim, ó, você não tá afim de ir nesse retiro e tal, tal, tal. Tô pensando em ir pra Uberaba aí, vai ter esse retiro universitário. Você não tá afim de ir comigo? Né? Eu usei isso de pretexto, né? Pra ver se mais alguém ia, né? Eu tinha mais intimidade com ela, mesmo que a gente não namorava nem nada, ela falou, não, demorou, cara, cola pra cá, vamos sim. Aí eu cheguei lá na sexta-feira, o retiro ia começar na sexta-feira, ela tava no rolê, acabamos que eu não fui para o retiro, fui pro rolê, encontrei ela, né, ficamos até 5 horas da manhã junto, né, droga, sexo, bebedeira, fiquei muito, né, tava de ressaca, mas aí ainda eu consegui acordar às 7 da manhã, 7 da manhã eu acordei e bastaram-se 3 horas, cara. 3 horas de retiro. 10 da manhã eu tava sendo batizado no Espírito, cara. 10 horas eu tava tendo um encontro verdadeiro, genuíno com Deus ali. 10 da manhã eu tive um encontro surreal com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo naquela hora, 10 da manhã, na primeira pregação do retiro, no primeiro testemunho de uma toda a vida, tudo que eu tinha passado, ela falou diretamente, como se Deus tivesse descido na terra, usado a boca dela para falar comigo. E eu tenho certeza que Deus falou comigo através dela naquela hora e eu fui batizado no Espírito. E aí passou um filme na minha cabeça, assim, cara. Eu tive uma visualização, sem saber que era visualização, mas eu tive uma visualização de uma mão grande descendo do céu, assim. Eu tava no chão, tava ajoelhado, meio que deitado, assim, prostrado no chão mesmo. Eu tava prostrado, passando esse filme na minha cabeça de toda essa loucura que eu tava vivendo, toda essa drogadição, prostituição que eu tava vivendo, muita loucura. Passava um filme assim, do jeito que passava um filme, a mão grande descia assim do céu e a mão tava estendida assim para mim, sabe? E eu lá chorando, me lamuriando, remoendo tudo aquilo que eu tinha vivido, tudo aquilo que eu tava vivendo. E a mão estava estendida ali para mim né, hoje eu consigo ter uma noção melhor do que eu vivi naquele momento. E ele dizendo, cara, esquece esse passado que você estava vivendo, esquece tudo que isso que você viveu. O seu passado não te condena, o seu pecado não te condena. Você se arrependeu, você abriu seu coração para mim nesta manhã, né, nessa hora. E eu vim aqui te ver, eu vim aqui te encontrar. Estou aqui, estou com os braços estendidos para você, estou com a minha mão estendida para você, né? Estou aqui. E eu tô aqui porque eu quero te dar um linho novo, uma veste nova, uma veste branca, uma roupa nova, e eu quero que você esqueça tudo que você viveu. E aí, nessa visualização da mão estendida,
eu abracei, né? Eu estendi minha mão à mão dele. E aí ele foi me levantando, né? Eu fui me levantando. Da forma que eu ia me levantando, é como se essa roupa, né? Essa carcaça ia caindo por terra, ia ficando no chão. E do jeito que ia ficando no chão, ele ia colocando esse linho branco, né? Essa roupa nova em mim. E eu estava ali sendo purificado, né? E ali eu fui literalmente batizado no Espírito Santo, ali eu fui lavado, fui purificado, ali Deus me lavou, me purificou, ali me batizou, me fez apagar, né, entre aspas, todo o meu pecado, tudo aquilo que eu tinha vivido. Ele não estava me condenando, ele não estava apontando o dedo para mim, não estava me julgando por aquilo que eu tinha feito, né, aquilo que eu tinha vivido, né, longe dele, afastado dele. Ele não estava me condenando, muito pelo contrário, ele estava estendendo as mãos para mim, assim como a gente olha para o crucificado, a gente vê Jesus com os braços abertos, é a forma que ele, né, ele ali na figura de pai, né, a mesma figura do pai pródigo que acolhe o filho, que volta, que se arrepende, né, às vezes é sinal da vida nova, as vestes é sinal de vida nova, exatamente, Mazinho. Exatamente, foi o que eu recebi naquela hora, cara. Com 19 anos eu recebi uma vida nova, eu recebi uma veste nova, eu fui limpado, lavado. A minha vida cristã começou ali, cara. Com 19 anos, eu comecei uma vida nova mesmo, novas vestes Deus me deu, né? Uma nova sandália, uma nova roupa, anel no meu dedo. Ele fez um banquete, ali foi o dia da festa, né? Tenho certeza que naquele dia ali foi um dia de festa no céu, na terra, porque um filho de Deus estava voltando para casa, né? Eu estava voltando para casa naquela hora, eu estava literalmente voltando para casa, é, porque ali Deus tinha me encontrado, eu me abri ao encontro dele. No mesmo dia também eu tive um momento de adoração eucarística maravilhosa, né? No momento de adoração a Jesus Eucarístico, eu olhei no fundo do olho de Jesus, né? No centro da Eucaristia, no ostensório, e eu fui amado ali por Deus, fui amado por Jesus de uma forma tremenda, que eu também nunca esqueço daquele olhar de Jesus para mim, eu para ele, eu ajoelhado no banco da capela, olhando para ele e sendo purificado, sendo lavado e me apaixonando, sem entender muita coisa, mas estava acontecendo um mistério ali, né? Um mistério de amor, um mistério de reconciliação, um mistério de volta. Estava voltando para casa do pai, né, como filho. E ali ele me amou profundamente e ali começou a minha vida cristã, né? E aí, como eu não conhecia nada, comecei a buscar e eu fui para o PHN, né, em 2012, não, 2011, não, 2010. 9, perdão, 2009. Foi 2011 a missão começou, eu acho. Foi em fevereiro de 2011 que a missão Jovens Sarados começou, não foi não? Ou 12? Não, Foi 12, né? 12, Foram 12. 8 anos, Esse ano a né, gente de completou comemoração 8. esse ano, não foi? Tá, É. foi, então, foi isso mesmo. Então, isso. Em março de 2009 eu fiz esse retiro. Em julho de 2009 eu fui pro PHN. Foi 2012 aqui a Clara tá lembrando, foi isso mesmo. Então, em 2009 eu fui pro retiro, eu fui pro PHN e lá eu fui batizado no Espírito de novo. Eu vi várias pessoas jogando cigarro, maconha, droga, camisinha, aquela parada do PHM, tá ligado? Que é um momento lá que tem, que a galera pega tudo que levou pro retiro e joga nesse balde, no lixo, né? É tremenda a experiência, né, cara? E ali, nossa, você era do Jovens Sarados, Vini, da hora. Eu era, Mazinho, igual eu tava falando aqui, né, com o Felipe, que eu e o Paulinho fundou ele em 2012, em fevereiro de 2012. Fiquei até 2014, 2012, 13, 14, é isso mesmo. 2014 até setembro de 2014, né, foi o ano que eu acho que eu não renovei, 2014 eu não renovei, que foi quando eu vim para Jandaia, né, em 2014. Não, 2014 eu renovei ainda. Eu renovei com o compromisso com os Jovens Sarados. E aí, 2015, eu entrei no processo vocacional da Colo de Deus. E aí, 2015, eu já não renovei. Foi isso. Porque ainda eu continuei fazendo missão aqui, como Jovens Sarados e vocacionados da Colo de Deus. E aí, em 2015, eu não renovei. Foi isso. Que aí foi quando o ano que eu saí
que eu saí da missão e entrei no processo vocacional da comunidade. E então aí eu fui no PHN, né, em 2009, e ali tive outra experiência com Deus maravilhosa. E aí saí do PHN, né? Nesse ano foi o ano que lançou tipo uma rede social de relacionamento católico, né? Era Gente de Fé, se eu não me engano. Lançou essa plataforma e aí, né, eu sempre namoradeiro, né? Tava procurando uma namorada de Jesus. E aí eu entrei nessa plataforma, eu conheci uma menina lá, ela chama Paula, né? A gente se conheceu aí, nós se conheceu num retiro. E aí a gente começou a namorar, namoramos um ano, né? Depois do PHN. Só que, cara, é até legal falar dessa parte, cara, porque é como a gente fala aqui, mano, é a pereba da igreja, né? A pereba da igreja. A sexualidade desregrada, o sexo, né? A afetividade estragada. E, cara, eu tinha acabado de me encontrar com Jesus em março. Em julho, eu fui pro PHN, e aí, né, essa ansiedade, esse jeito afoito nosso, jovem de ser, já queria arrumar uma namorada de Jesus, queria uma menina para caminhar com Jesus, e eu nem tinha tratado das minhas feridas ainda, cara. Eu tava todo estragado, todo né, porque em março eu me decidi por Jesus, eu nunca mais usei droga. Foi a decisão que eu tomei, né, em março de 2009. Cara, eu nunca mais vou usar droga, eu nunca mais usei. Nunca mais usei. O Lucão entrou aqui na live, não sei se ele tá aí, mas ele é meu brother da infância, né? Nós fez muita loucura junto, né? E graças a Deus até hoje a nossa amizade assim, é forte, né? É uma amizade que eu trago há muitos anos, né? A gente tem muitos anos de amizade e hoje ele está aí num processo de encontro com Deus, coisa mais linda do mundo, né? Ele tem acompanhado minhas lives de manhã, ele tem buscado a Deus, né? A alma dele, o coração dele tá pedindo a Deus, né? A presença de Deus, né? Então isso é muito lindo. Depois de muitos anos, a gente fez várias loucuras juntos, a maioria dos rolês que eu contei que ele estava comigo, né? E hoje ele está tendo a oportunidade de encontrar com Deus. Encontrar não, encontrar. Então, aí em 2009, em março, eu renunciei às drogas, à loucura, nunca mais fui em rave, festa, loucura assim, nunca mais usei droga. Só que aí a sexualidade ainda estava muito aflorada, né? A sexualidade e a afetividade estavam muito estragada. Então, eu entrei num relacionamento todo estragado, nosso relacionamento era baseado em motel, vivia no motel com esse relacionamento, porque a minha vida era toda ativa, né? A sexualidade totalmente ativa. Então não tinha tratado de afetividade, sexualidade, nada, cara. Acabei de me converter e já fui direto pro namoro. Então deu merda, todo cagado, né? Todo ferido. Ó, o Nando entrou aí, o Nando conhece essas histórias. O Nando sabe o quanto eu era estragado na afetividade e sexualidade, mano. Nossa, eu era terrível, velho. No Jovens Sarados mesmo, ó, foi por graça e misericórdia de Deus que eu não aprontei. Mas porque Deus me livrou de muitas e muitas ciladas, mano. Principalmente na sexualidade, cara. Teve uma história que a gente racha o bico, né, Nando? Nando tá ligado. Uma história de uma menina que eu tava pastoreando, conheci na catedral. Menina, ela tava meio que divorciada, trampo aí, mano. Nossa, o Nando, nossa, ele pegou pra criar, velho. Foi brabo. E aí eu conheci essa menina, tava evangelizando, né? Já era do Jovens Sarados, coordenador, todo evangelista, né? Desse jeito que você me conheceu, que eu falava com todo mundo, né? Queria salvar o mundo inteiro, salvava a alma a todo lado. Só que eu tava quase perdendo a minha alma, né? Querendo salvar a alma de todo mundo. E aí essa menina, tava se divorciando, ela morava sozinha e eu fui na casa dela, cara. Eu quase dormi com ela. Na verdade, eu dormi na casa dela. Faltou segundos para eu não cair na sexualidade com ela, né? Ó, chegou no 98%, cara. Faltava 2% para eu, né, acabar com a minha vida. Eu já era coordenador de Jovens Sarados, não tá ligado disso. E aí, cara, foi pesado. Então, assim, demorou muito tempo, cara, para eu vencer a afetividade e sexualidade. Foi um processo muito longo, cara, porque
Hoje mesmo eu tava trocando ideia, tava atendendo um irmão e a gente falava, cara, uma coisa é você renunciar às drogas, à bebedeira, e uma coisa é você renunciar ao sexo, para quem já teve muita vida ativa sexualmente, né? Então, e a nossa carne, né, cara, é a nossa vontade, é o nosso desejo, a nossa vontade de saciar. Então, a nossa maior luta hoje é a carne. E a gente tava partilhando, cara, hoje, que se você olhar para a história dos profetas, dos caras da Bíblia, dos bichão, você vai ver que todo mundo caiu na sexualidade. Davi, Abraão, mano, tantos outros aqui que eu não vou lembrar agora. Ó, foram poucos. Eu acho que Josué não caiu, se eu não me engano, nem Moisés. O Nando, que é bom de Bíblia aí, de Antigo Testamento, pode lembrar. Mas foram raros os profetas que não caíram na sexualidade, mano. Mas esses caras tudo aqui, ó, tá ruim tua imagem, Vini. Mas o áudio tá ruim também? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou passar pro 4G, mas apesar que eu tô com dois pauzinhos de... Você tá me ouvindo bem, Felipe? Ouvindo eu tô, mas ela tá assim, a imagem cada hora tá de um jeito. Ah, Tem então, hora a minha que ela rede dá aqui. uma travada, tem hora que ela volta ao normal, mas o áudio Ah, tá indo tranquilo. ai, que a minha rede aqui, ela tá baixa. Agora que eu tô vendo aqui, ela tá com dois pauzinhos. Ah, mas vou seguir o bonde, vou seguir o bonde. Pelo menos vocês ouviram, tá bom. Ouvindo tá bom. Então tá. Então, assim, a gente tratar da sexualidade e da afetividade, cara, é o que é o ó, né? Como eu falei, eu arrastava multidões também para ir para esse lado, né? Eu usava as meninas, etc. Então, assim, quando a gente fala sobre arrastando multidões, cara, a gente tem que, antes de entrar pro reino, para a evangelização, pro apostolado, né, da evangelização, né, a gente precisa primeiro cuidar, curar as nossas feridas, né? A gente precisa se tratar primeiro espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, sabe? Porque senão a gente vai para o campo, né? Porque a gente vive uma guerra, né, mano? A gente está numa guerra espiritual, né? Efésios 6:10 vai falar que não é Sim, contra homens de sangue e carne que a gente luta, né? Mas é contra os espíritos malignos que está espalhado aí. Então a gente está numa guerra. Se a gente não está bem curado, se a gente não está bem sarado, né? Jovem sarado, né? Se a gente não tiver com a alma sarada, quando a gente vai para o campo de guerra, mano, quando a gente vai para a missão, cara, se a gente não tiver bem enraizado, a gente roda. Foi o que eu tentei fazer nessa época, entendeu? Eu achava que eu estava ok na sexualidade e na afetividade, e aí eu fui evangelizar alguém que sofria disso. Eu quase rodei, velho, eu quase rodei. Faltou pouco, foi pela graça e misericórdia de Deus que eu não caí, mas faltou milésimos para eu cair nesse pecado, entendeu? Então, assim, eu tenho chamado, todos nós aqui temos o chamado de arrastar multidões, né? Arrastar multidões com o nosso testemunho, né? Eu arrasto muitas multidões através do meu testemunho da drogadição, da sexualidade, do relacionamento, né? Hoje, quando eu e a Bruna começa a falar, quando a gente prega sobre relacionamento, a gente vê que as pessoas são muito impactadas, são tocadas. Por quê? Porque hoje a nossa alma é curada, né? Nós somos sarados. Né? Hoje eu não sofro de sexualidade, não sofro com pornografia, não sofro com masturbação, porque eu vivi o meu processo de cura interior, de libertação, de purificação, né? Então, eu passei por esse processo. Então, assim, é até um conselho que eu dou aqui, não sei se tem alguém aqui que é recém-convertido, etc. Mas o primeiro. Então, daí. Eu ia dar um conselho, agora que eu lembrei. Eu ia dar um conselho pra galera, assim, cara. Peraí, deixa eu ver. A velocidade estava baixa aqui. Agora acho que está melhor. É, O conselho que eu ia dar, assim, para a galera que começou, que conheceu Jesus agora, que está começando uma caminhada agora com Jesus, né? Acabou de renunciar a algumas paradas. Cara, antes de você se relacionar com alguém, se relacione com você mesmo, primeiramente, né? Porque não entra num relacionamento sendo que você não, você ainda nem passou pelo processo de purificação
no processo de restauração da sua identidade. Porque quando a gente está no, né, contrário, a gente fere muitas pessoas e acaba nos ferindo, nós nos ferimos. Então o pecado, ele toma conta da gente, né? Nos desconfigura, ele rouba a nossa identidade. Esse é o papel do pecado, né? Roubar a nossa identidade. E ele sabe fazer isso muito bem. E, né? Então, assim, a gente perde a nossa identidade, nosso propósito, a gente esquece que nós somos filhos e filhas de Deus, né? Então a gente acaba perdendo toda a nossa essência de filho, de filha. Então, assim, você se reencontrou com Jesus, você se encontrou com Jesus, teve uma experiência com Jesus verdadeira, genuína, se relacione com você primeiramente, cara. Se relacione com você primeiramente, porque você precisa ser curado, precisa ser sarado, você precisa passar por um momento de cura interior, de autoconhecimento. Então, isso é necessário para que a sua identidade e o seu propósito seja restaurado, né? Isso é muito importante. O que o Matheus está falando aqui? Ó, não me recordo muito bem, Vini, pode até me corrigir. Mas uma coisa que a Bruna disse em uma live me marcou é que é melhor ter histórias para contar do que feridas para curar. Exatamente, é isso mesmo. Essa frase aí é poderosa no sentido de relacionamento, cara. É melhor você esperar e ter uma linda história para contar do que não esperar e ter feridas para curar. E é fato, cara. Porque relacionamento, vidas, pessoas, marca a nossa vida, marca o nosso corpo, né? Então ficam marcas, né? Ficam feridas. Se a gente não cuidar dessas feridas, se a gente não estancar essas feridas que estão abertas, a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus, a gente não vai arrastar multidões da maneira que nós fomos chamados, sabe? É só a gente olhar para a palavra que a gente meditou, né? Que Pedro, ele deixou aquilo que ele estava fazendo, ele deixou a vida velha, ele deixou para seguir Jesus, seguir o plano que Jesus tinha para ele, né? Para pescar almas, vida. Então ele passou por esse processo de purificação, de cura, ele sarou as feridas dele e ele foi ao encontro e foi para anunciar Jesus, né? Anunciar, já cheio do Espírito Santo, ele tinha sido batizado, o Espírito Santo já tinha entrado na sala do cenáculo, e depois daquele momento ele estava louco, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e ele anunciou e gerou essa conversão numa multidão, né? Isso sim é um arrastar multidões para Jesus. Então é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar. A gente tem 9 minutos aí para orar, porque 10 horas eu tenho um outro compromisso, então eu não vou poder estender, por mais que a live parou e voltou, mas 10 horas eu vou precisar sair. Então eu quero orar para quem está aí ao vivo, online ainda. Quero convidar vocês a fecharem os seus olhos, né? O Felipe vai tocar, ele vai cantar. Enquanto ele vai dedilhando aí, eu vou ministrando sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, nessa hora, nesses minutos que nós temos, nesses minutos que restam desta live, eu quero pedir a tua presença, Espírito Santo. Eu quero dizer que tu és muito bem-vindo aqui, que a nossa alma tem sede de vós, a nossa alma clama por ti. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos restaurar nesta noite, nesta hora. Eu te peço a restauração da nossa identidade, dos nossos propósitos de filho e filha amados de ti, Pai. Eu sei o quanto que o Senhor ama os teus filhos e filhas. Eu sei o quanto que o seu coração chora pelo afastamento das multidões que estão longe de você, das pessoas que estão longe de você. E eu te peço, Espírito Santo, que nessa noite a nossa oração, o nosso clamor possa alcançar multidões, milhares de almas que nós nem temos noção que pode ser alcançadas agora. Mas eu creio, pela fé, pelo mistério da fé,
que o teu Espírito, o mesmo Espírito que habita no meu coração, habita no coração dos meus irmãos que estão aqui online e no coração daquelas pessoas que ainda não têm conhecimento do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que me batizou, que batizou meus irmãos, que batize agora o coração daqueles que estão com a alma sedenta, que estão com o coração sedento, que talvez nem sabe do que precisa, mas o Espírito Santo de Deus agora, eu peço que ele toque os corações, que o Espírito Santo de Deus traga arrependimento, arrependimento aos nossos corações, que traga, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos convença da vontade de Deus na nossa vida, que o Senhor nos convença do nosso propósito, que o Senhor nos devolva a nossa identidade, que o Senhor restaure a nossa identidade, a nossa filiação. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o Senhor vem curando, vem sarando toda a nossa filiação, toda a nossa afetividade, sexualidade. Espírito Santo de Deus nos purifica, nos queima todo o pecado que está na nossa carne, que grita, a nossa carne que grita. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos ensine a esperar, a viver os processos, a viver a tua vontade, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós, vem com teu fogo abrasador, vem nos abrasar. Fazer uma varredura naquilo que não presta, naquilo que não vem do teu coração, daquilo que não vem de ti, Espírito Santo. Eu desejo que o teu Espírito seja derramado sobre nós agora, sobre a humanidade, sobre a nação, que a nossa vida seja um canal de salvação, que nossa vida seja uma vida de profetismo e profecia para essa nação, para essa geração. E porque a nossa vida arraste muitas multidões, muitas pessoas. Que o Senhor nos levante como evangelizadores, como discipuladores, como pessoas que vivem o apostolado do reino aqui na terra. Que nós possamos fazer um grande apostolado, um grande salvamento de almas, almas para o reino, almas para a glória, para o céu. Que muitas almas sejam tocadas pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa vida entregue a Ele. No nome de Jesus. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, orar em nós, cante a nós, Espírito Santo. Derrame sobre nós o teu Espírito. Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser mono não dá mais. Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser mono não dá mais. Aviva os corações e levanta uma nova geração. Esta nação com tremendo avivamento. Aviva os corações e levanta uma nova
nova geração. Vem despertar esta nação com tremendo avivamento. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza-nos com teu fogo, com a tua presença, Espírito Santo. Eu te peço agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos desperte, que o Senhor levanta essa geração para ser uma voz profética, para levantar pessoas, para arrastar multidões, para fazer um grande arrebatamento de almas para a glória de Deus, para a tua vontade, Senhor Jesus, que o Senhor nos use poderosamente, que o Senhor queime, arda dentro do nosso coração, arda no sentido de impulsionar a gente para ir para a missão, ir para a evangelização, ir para o encontro das almas, das pessoas mais necessitadas, Senhor. Usa-nos poderosamente, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso amigo, Tu és a nossa alegria, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo, e nos ajude, nos una com o coração de Deus, para que nós saibamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém. Amém. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o meu coração, o meu coração. Amém, glória a Deus. Aleluia, mano. É nóis, top. Top demais. Mano, brigadão. Foi muito boa a partilha. Espero que tenhamos mais partilhas como essa. Obrigado por ter aceitado comigo, estar nesse dia, né, nesse projeto. Então, muito obrigado mesmo por estar aí com a gente. Muito obrigado por tudo que Deus fez por você e que hoje você transforma, né, em testemunho, transforma em evangelização, transforma em exemplo de vida, né? Que Deus continue te abençoando, sua família, você, a Bruna, as crianças, que vocês continuem sendo esse exemplo de família, exemplo de casal, exemplo de pessoas que vocês são. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, cara. Obrigadão mesmo. Amém, nego. Tamo junto, que isso. É uma alegria, é um prazer. Tamo junto, cara. Vamos que isso é só o começo do que tá por vir. Então vamos continuar, vamos com tudo e não vamos paralisar em nada não, cara. Vamos pra cima. É nóis.